Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos, do canal Novo Mundo. Nós vamos falar sobre três grupos de pessoas que receberão a graça durante a grande tribulação e depois da grande tribulação. Três grupos de pessoas. Vamos falar agora em primeiro grupo, que são os que serão arrebatados para os céus. Mas como assim? Não vai ser todo mundo arrebatado? Não, existem três grupos. E eu vou provar para você aqui nas Escrituras Sagradas, lendo os textos, que existem três grupos. Existe um grupo que vai ser arrebatado, existe um grupo que vai passar a grande tribulação e tem outro grupo que vem depois da grande tribulação. Vamos primeiro ao primeiro grupo, o grupo de pessoas, seres humanos, que serão co-herdeiros do reino. Reinarão com Jesus Cristo nos reinos celestiais. Aonde Jesus Cristo estiver, essas pessoas estarão com elas nos reinos celestiais. Agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 31. Lemos. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus Cristo, no seu retorno, dará ordem aos anjos para que recolham todos os escolhidos que estão pela terra, que foram marcados. Todos os escolhidos. Vamos ler agora Marcos capítulo 13, versículos 27. Marcos 13, versículos 27. Vamos ver o que diz. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Presta atenção. Sempre se refere a essas pessoas como seus escolhidos. Ok? Jesus Cristo dará ordem para que seus escolhidos sejam ajuntados. Vamos ler agora Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Agora nós vamos começar a identificar quem são essas pessoas. Elas são as mesmas pessoas que Jesus Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ver o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não mais são aqui da terra. E não mais são aqui da terra. Ou seja, a pessoa que é escolhida, que vem o Espírito Santo sobre ela, que ela vai reinar com Jesus Cristo no céu, ela vai ser arrebatada, ela vai viver no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm isso em mente. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Vivem na terra, mas seu foco é o reino celestial. Vamos continuar. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, a pessoa pode estar viva, mas para o mundo, para esse mundo real que nós estamos agora, ela já não está mais. O foco dela é a vida espiritual, a vida celestial. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Todos entenderão o significado disso, que há um grupo fechado dos arrebatados. Mas vamos mais uma leitura. Está em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Quem é realmente essas pessoas e como funcionará isso? Paulo diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais, que não têm a esperança celestial. Que não tem a esperança. Ele fala que não tem a esperança. A esperança celestial não é do grupo dos escolhidos, mas é um grupo salvo. Ele está falando aqui de um outro grupo, nós vamos falar depois, no próximo estudo. Então, esses têm a esperança celestial.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, os escolhidos e selados que já estão mortos. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo nenhum precederemos que dormem. Ou seja, os escolhidos que ainda restam vivos na terra quando Jesus Cristo voltar, de maneira nenhuma ascenderão ao céu antes dos que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro serão os escolhidos e selados que já morreram, que estão mortos. Eles serão arrebatados ao mesmo tempo, todos eles. E quando esse número de escolhidos e selados forem arrebatados, forem ressuscitados, automaticamente os que estão vivos deixarão seus corpos mortais e também serão arrebatados. Mas os que dormem na morte primeiro. Quem são essas pessoas? Está em Apocalipse, capítulo 7, do versículo do 2 ao 4. Vamos ler. Apocalipse 7, versículos do 2 ao 4. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Selo. Se ele está com selo, ele está selando essas pessoas. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo na testa dos servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. O Israel a que Apocalipse se refere é o Israel espiritual. Não é o Israel carnal, esse que nós vemos, ou aquele que existiu. É o Israel espiritual, o qual Jesus Cristo fez um novo pacto. Os selados e os escolhidos. Se fosse um número simbólico, Deus não teria colocado aqui um número real, 144. Ele faria que nem ele fala depois sobre o outro grupo, o segundo grupo, que ele diz que é uma multidão. Mas atente para o que é multidão. No dilúvio só sobraram 8. Em Sodoma e Gomorra só escaparam 3. Do povo que saiu do Egito, na idade adulta, lemos na Bíblia que só 2 conseguiram entrar na Terra Prometida. Então, entenda bem, agora Deus fala de uma multidão que se salvará na grande tribulação. E que nós vamos ver isso no estudo do segundo grupo. Nesse momento, eu estou falando com você sobre o primeiro grupo. Falei para você textos. Falei alguns textos, mas existem outros textos, tá? Se você pesquisar, você vai ver que tem outros textos. Então vai gente para o céu? Vai humanos reinar com Jesus Cristo no céu? Vai. Jesus Cristo disse que vai, a Bíblia está dizendo que vai, Deus diz que vai. Agora, é um grupo fechado. E graças a Deus que tem esse grupo de humanos que vão reinar com Jesus Cristo no céu. Mas aqui no versículo 14 de Apocalipse diz que viu o Cordeiro de Deus de pé no Monte Sião, ou seja, viu Jesus Cristo de pé no reino celestiais. E com ele os 144 mil. Por que não dizia com ele uma grande multidão? Não, e com ele os 144 mil. Essas pessoas vão reinar com Jesus Cristo. Apocalipse diz que eles julgarão a humanidade, julgarão até criaturas celestiais. Existe o anjo, querubins, serafins, tem o arcanjo, e agora
tem uma outra hierarquia. São os co-herdeiros. Co-herdeiro, o herdeiro e o rei. Nosso Pai Celestial. Compreende? Mesmo que você esteja numa denominação religiosa em que haja divergência sobre isso, leia, busque, peça a Deus entendimento, discernimento, para que você não se perca nessa situação. Para que você não se perca. Tá bom? No próximo estudo a gente falaremos sobre o segundo grupo que será salvo. Nós falamos sobre o primeiro. Falaremos sobre o segundo grupo que será salvo. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus os abençoe.